Doutor Alain, estamos aqui hoje, né? Acabamos de ter a Assembleia Geral Ordinária da ANOREG, prestação de conta, e a Sinoreg voltou aí não sei se assim eu posso dizer, né? Você pode me corrigir. Voltou para cá para se unir à ANOREG novamente, e queria que o senhor contasse um pouquinho da história da fundação da Sinoreg e falasse um pouquinho sobre o momento agora, que é se integrar à ANOREG, né? A diretriz a ser seguida é de união, de apoiar os notários, os registradores, a classe, é só unir e melhorar, né? É só para agregar. Essa é a nossa intenção, né, Silvia? Bom, o que eu posso falar para você? O Sinoreg e a ANOREG também, eles são resultado do esforço do constituinte original, lá de 1988, que criou a carreira de notário registrador no modelo que a gente tem hoje, extrajudicial, que seria o cartório privatizado, né? O que nós temos, então, a partir de 88, a Constituição Federal, ela estipulou a categoria lá no artigo 236 da Carta Magna. E em 1994 veio a Lei dos Notários Registradores, 8935, e definiu as bases em que a atividade iria se basear, as fundações da atividade. Muito bem, em 88, nós criamos o Sindicato de Notários e Registradores. É uma entidade nacional, e a antiga ATEB, Associação dos Titulares Extrajudiciais do Brasil, se transformou na ANOREG. Então, automaticamente se criou a associação, em que a adesão era voluntária, e se criou o sindicato, em que ninguém precisava nem aderir, porque todos os sindicatos têm uma qualidade de substituto processual dos integrantes das categorias. Então, o sindicato não precisa de uma outorga, por exemplo, de um mandato, de uma procuração, para que ele possa atuar na defesa de todos os integrantes da categoria, diferente da associação. A associação precisa da manifestação individual de adesão àquela entidade. Então, feito isso, o sindicato começa, então, a representar todos os notários e registradores que estivessem em cada unidade da federação, cada estado. Hoje, nós temos um modelo em que os sindicatos se reúnem em federações e essas federações, uma vez também coligadas, criam o que nós chamamos de confederação. Então, nós temos lá em Brasília a Confederação dos Notários e Registradores, temos a Federação dos Notários e Registradores, presidida pelo meu amigo Reinaldo Bussier, ex-presidente da ANOREG, e temos o sindicato, que circunstancialmente eu estou na presidência desde o dia 2 de janeiro de 2024. Antes de nós tivemos diversos notários ilustres que trabalharam muito pela união da classe. E tem uma peculiaridade que os nossos colegas devem saber. A nossa sede, onde a gente está hoje, que ela pertence à propriedade à ANOREG, ela foi inicialmente comprada pelo sindicato. E como é que o sindicato, que não tinha volume de dinheiro para fazer um negócio desse tamanho, realizou essa operação? Foram os notários da época, os notários que tinham uma vontade absolutamente desinteressada de se congregar, de se unir para que a defesa dos seus interesses comuns fossem facilitadas. Eles colocaram o dinheiro do próprio bolso, ou seja, seu patrimônio pessoal, foi utilizado para adquirir essa sede aqui. E hoje, essa sede pertence à propriedade imobiliária ANOREG, mas se viu uma espécie de intenção comum. Então não tem motivo para que a associação, Silvia, fique separada do sindicato. Há uma comunhão de interesses, uma vontade que converge, e por essa convergência nós precisamos estar juntos. É claro que nós pensamos que não só a associação e o sindicato devem estar juntos. As associações específicas também. Seria a Associação do Registrador de Pessoas Naturais, o Instituto do Registro Imobiliário, o Colégio Notarial do Brasil, as entidades dos registradores de títulos, documentos e pessoas jurídicas. Todos nós temos que estar juntos para que a gente possa fazer uma defesa coordenada dos nossos próprios interesses. Não há mesmo entidade que possa ter resultado exitoso
se ela não se estruturar adequadamente, politicamente e administrativamente, né? Então, nós precisamos sempre ter essa convergência. E me diz o Márcio Braga, nosso decano aqui do Rio de Janeiro, hoje registrador imobiliário e notário lá em Maricá, mas que já foi notário no 23º Ofício de Notas, já foi responsável pelo 9º distribuidor. Márcio Braga ensina muito bem, é o nosso maior nome político no Rio de Janeiro hoje em dia. O Márcio diz o seguinte: a entidade que não se reúne, se desune. Então, isso é importante. Hoje nós temos um fenômeno, né, Silvia? O fenômeno das reuniões virtuais. As reuniões em que os participantes podem estar em locais remotos. Isso é muito bom. Traz muita gente que não participaria, traz para o seio da discussão. Mas, ao mesmo tempo, é o paradoxo da tecnologia. O que nós temos é a dificuldade de fazer com que as relações sejam mais próximas. Então, ao mesmo tempo que facilita, também traz uma espécie de dificuldade da reunião. A reunião ela é importante em diversos aspectos, nos aspectos religiosos, nos aspectos políticos, nos aspectos de tornarmos a todos uma família. É por isso que hoje a Anoreg e o Sinoreg estão juntos, porque a gente quer sempre nos reunir para fazer com que as nossas dificuldades sejam superadas com maior facilidade. Doutor Alain, para a gente encerrar, Sim. Quais são os planos do Sinoreg agora para 2024? Poxa, Silvia, o que nós precisamos, até como um dos pilares da nossa sobrevivência institucional, é fazer com que cada um dos notários e registradores do nosso Estado tenha consciência da utilidade de nos reunirmos em forma sindical para que possamos nos defender junto ao Ministério do Trabalho, junto às delegacias regionais do trabalho, junto aos sindicatos dos empregados. E veja, não é porque haja animosidade, não, é porque nós precisamos de uma resposta estruturada e organizada. Então, por exemplo, hoje os nossos colegas não sabem, mas nós estamos sob a égide de legislações que observam as cotas de gênero. Nós precisamos equiparar a quantidade de homens com a quantidade de mulheres. É claro que no sentido inverso tem muito mais homens trabalhando do que mulheres nas entidades cartoriais, e isso é objeto de análise desses representantes públicos, das autoridades ligadas às questões do Ministério do Trabalho. Nossos colegas precisam saber disso. É por isso que nós temos cotas de gênero, como eu acabei de falar, as cotas raciais. Também há uma avaliação de que os cartórios hoje são uma instituição branca, e isso precisa ser equilibrado, já que nós temos 53%, 54% da população de maioria negra hoje, constatado, né? Precisa das cotas relacionadas aos indígenas e temos que verificar aqueles jovens aprendizes também. E nós precisamos avaliar quais são os motivos que fazem com que as autoridades sindicais elas elaborem essas necessidades. Isso tudo é no sentido de equilibrar a relação da nossa sociedade. Nós temos pessoas com muitas dificuldades e cabe a nós fazer com que todos sejam incluídos. E o cartório é o representante, na minha visão, mais inclusivo da sociedade, porque nós estamos em todos os municípios e distritos desse país. Nem os Correios têm uma representação como isso, nem a entidade bancária do banco privado maior desse país e o do banco oficial maior não tem a mesma representação que os cartórios. Então nós temos que aproveitar, né, Silvia? Temos que apresentar essa capilaridade, aproveitar essa quantidade de cartórios que nós temos e fazer com que a sociedade brasileira se desenvolva de forma equilibrada, justa, orgânica, utilizando a vantagem e a segurança jurídica que todo cartório consegue dar a cada negócio e a cada pessoa. Perfeito. Muito obrigada, doutora Alain. Eu que agradeço, por essa Silvia. entrevista. Silvia Knapp para a Anoreg RJ. Obrigado você.